Por favor, meu irmão, abre tua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tende uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vocês, como se falam dos malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quiser, do que fazendo o mal. Eu queria destacar desses três textos a parte final do versículo 15. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vocês. Eu acredito que provavelmente você deve saber responder para alguém que perguntar para você: por que você é cristão? Acho que você sabe responder essa pergunta. Por que você escolheu essa faculdade que você fez, ou que você está fazendo? Acho que a gente consegue responder isso, né? Ou, se a gente não fez faculdade, por que você nunca estudou na faculdade? Também a gente consegue responder isso. Pedro está falando nesse texto que a gente tem que estar pronto para responder para as pessoas e explicar para as pessoas com mansidão e temor a razão da nossa fé. Quando Pedro escreveu isso, ninguém conhecia um negócio chamado célula, que forma o nosso corpo. No meu caso, mais do que em alguns casos aí de vocês. Neurônio, gente, estou falando neurônio. Brincadeira. Na época que Pedro escreveu isso, ninguém sabia o que tinha dentro da célula, que é o código genético. Bom, quando Pedro escreveu isso, não tinha nem microscópio. Então, as pessoas naquela época do apóstolo Pedro estavam preocupadas com outras coisas. Uma das coisas na época de Pedro, antes de Pedro escrever esse texto, perguntaram para Jesus, na verdade, perguntaram para Jesus se as pessoas tinham que pagar imposto para os governantes. Era um assunto que efervescia naquela época, naquele tempo, porque o Império Romano era um governo ditatorial, totalitário, opressivo, e os judeus queriam derrotar Roma, destruir Roma. E aí perguntaram para Jesus: olha, a gente tem que pagar imposto? E Jesus respondeu que o que é de César tem que ser dado a César, e o que é de Deus tem que ser dado a Deus. Um dia levaram para Jesus uma mulher que foi pega em adultério, e aí perguntaram para Jesus: a lei diz isso, o que é que você fala sobre isso? E aí Jesus respondeu: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Hoje em dia, século 21, 2016, dia 11 de setembro, são feitas outras perguntas para nós cristãos, e a gente tem que estar pronto para mostrar para as pessoas a razão da nossa fé. Hoje, perguntam para mim e para você se existe cura gay. Hoje perguntam para mim e para você se a gente pode usar células de embriões humanos para fazer pesquisa científica. Hoje perguntam para mim e para você
se aborto pode ser feito. Hoje perguntam para mim e para você, quando começa a vida e quando termina a vida? Essas coisas não perguntavam na época de Jesus, mas hoje perguntam para nós. E a gente tem que estar pronto para mostrar a razão da nossa fé. Então a gente vai pensar esse assunto aqui, ó, bioética. Esse é um assunto relativamente novo. Faz pouco tempo que isso existe. Bom, esse termo bioética surgiu em 1970 com a publicação desse livro aqui. O livro se chama ainda, né, Bioética, uma ponte para o futuro. Desse autor aqui, o Van Potter. E ele pensou nessa palavra, essa palavra foi ele que criou. Ele pensou na bioética por causa desses dois conceitos importantes naquela época, na década de 70. A sobrevivência ecológica do planeta. O Van Potter ele estava preocupado com a ecologia. Como é que o mundo ia sobreviver por causa da poluição, por causa do impacto ambiental, por causa do uso dos recursos naturais. A preocupação dele era preservar o planeta para as futuras gerações. E por causa disso, a ideia dele é que o conhecimento científico fosse disseminado para todas as pessoas. Você já viu dois médicos conversando? É sensacional. Você não entende nada e pensa ainda assim: puxa, como eles são inteligentes, eles estão falando difícil. Quer dizer, para nós é difícil, mas eles sabem tudo que está acontecendo ali. Então, se algum dia você for no médico e ele falar que você está com uma inflamação no esternocleidomastoide, ele não está te xingando, tá bom? Ele está falando que você tem uma inflamação nesse músculo aqui que passa no meio do seu pescoço, aqui, na lateral do seu pescoço, e prende aqui nesse ossinho que a gente tem aqui no meio. Chama esternocleidomastoide. Coisas da medicina. Então a ideia do Van Potter é que o conhecimento científico fosse disseminado de uma maneira que todo mundo tivesse acesso a esse conhecimento científico e que isso fosse benéfico para a humanidade. Afinal de contas, a intenção dele era preservar o planeta. E isso na década de 70. Então, a ideia da bioética surgiu daí. Bio, em grego, significa vida. Então, por causa disso, então, é que ele criou essa palavra. Em 1974, um comitê de ética de experimentos científicos dos Estados Unidos propôs 3 assertivas com relação a esse assunto. Primeira delas, respeito e proteção às pessoas, principalmente aquelas pessoas mais vulneráveis na sociedade humana. Qualquer pesquisa científica, qualquer tratamento, as pessoas precisam ser tratadas com respeito à sua dignidade. Principalmente aquelas pessoas que são mais sensíveis, mais fracas e que têm necessidades especiais na sociedade humana. Assegurar o bem-estar das pessoas envolvidas na pesquisa científica. A gente vai comentar disso um pouquinho mais para frente, em como que as pesquisas científicas se desenvolvem com o uso de seres vivos. Terceira proposição, necessidades diferentes para a defesa de interesses iguais. O que isso significa? Significa que eu tenho necessidade de ficar vivo, você tem a sua necessidade de ficar vivo. As nossas necessidades são iguais, mas provavelmente você precisa de algumas coisas que eu não preciso. E isso tem que ser garantido pela medicina. Alguns, como eu, para sobreviver bem, precisa perder peso. Outros, para sobreviver bem, precisam ganhar peso. E isso precisa ser garantido pela medicina. A ideia é mais ou menos essa, ok? Então, a gente tem uma questão aí, definir qual que é a diferença entre ética e moral. A gente fala muito disso. Então, a ética é o conjunto de regras
princípios e maneiras de se pensar que guiam as decisões que a gente toma. Como cristãos, a nossa ética está pautada na palavra de Deus. Para o advogado, a ética está fazendo parte do Código Civil, do Código Penal, Constituição, conjunto de leis. Os médicos têm uma ética própria, regida, regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina. Enfermagem, tem o Conselho Regional de Enfermagem. Biólogos, como eu, temos o Conselho Federal de Biologia. E assim, cada grupo social tem um conjunto de regras que rege o comportamento desse grupo social. A sociedade brasileira é regida pela Constituição, é regida pelo Código Penal, é regida por uma série de leis que regulamentam a maneira como a gente tem que viver. Se você mora num prédio, o seu prédio onde você mora também tem uma ética. Tem lá as regras do condomínio, às 10 horas não pode fazer mais barulho, alguns permitem animais, outros não permitem animais. Ética a gente chama para esse conjunto de valores. E a moral, a gente chama a conduta que é dirigida por esses valores. Então, eu tenho uma atitude moral se eu ajo dentro daquele padrão estabelecido pela norma. Tá certo? E eu tenho uma atitude imoral se eu ajo fora desse padrão determinado. Isso é extremamente importante. Esses princípios, esses valores que regem a nossa vida são extremamente importantes para 3 coisas: devo, posso e quero. Tem coisas que eu devo, mas não posso. Tem coisas que eu posso, mas não quero. Tem coisas que eu quero, mas não devo. Eu posso hoje sair daqui, entrar numa churrascaria e ficar 3 horas comendo? Posso. Eu quero fazer isso? Eu devo fazer isso? Percebeu? Por que eu não posso fazer isso? Porque existe um conjunto de regras, primeiramente da educação, né? Ficar 3 horas comendo. Existe um conjunto de regras físicas que eu tenho que seguir rigorosamente, senão vai ser meu último almoço de 3 horas na churrascaria. Nunca mais eu faço isso na vida. Então, a gente tem esse conjunto de regras e normas que vai determinar para nós o que a gente deve fazer, o que a gente pode fazer e o que a gente deseja fazer, o que a gente quer fazer. A palavra de Deus não falava de clonagem, não falava de eutanásia, não falava de quando começa a vida, quando termina a vida. Mas olha o que a palavra de Deus ensina para nós. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Isso está em 1 Coríntios 6:12. Eu posso comer 3 horas numa churrascaria, mas talvez isso não seja lícito. Eu posso não pagar imposto. Você pode até querer não pagar imposto, mas provavelmente isso não vai ser lícito. Você vai falar assim: Marcos, eu vou pagar imposto para esse monte de ladrão? E daí? Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Ponto. Mas não é certo. Eu e você não fomos colocados na situação de juiz para pagar imposto ou não. Está lá, não tem que pagar. Ponto. Então, a Bíblia mostra que nem tudo que é possível deve ser feito pelos filhos de Deus. E quando a gente pensa nas questões da ética da vida, tem muito disso. Clonagem. O que é clonagem? Clonagem nada mais é do que fazer uma cópia. Os gêmeos idênticos são cópia um do outro. Os gêmeos idênticos são clones um do outro. Isso é normal. Absolutamente normal.
Quem merece ser copiado? Você merece ser copiado? Você acha que o mundo seria melhor com um outro de você? Olha, se você disser que não, talvez você precise de um psicólogo. Se você se olha no espelho e não gosta muito do que você vê, talvez você precise de um psicólogo. Mas, há um tempo atrás, esse senhorzinho aqui, Ian Valmont, um biólogo escocês, estudando sobre clonagem de seres vivos, resolveu clonar uma ovelha. Vocês devem se lembrar da famosa ovelha Dolly. A ovelha Dolly é essa ovelhinha aqui do lado do pai dela. Ó, interessante. O pai da ovelha é um ser humano. Quem fez essa ovelha foi o ser humano. Entre aspas. A gente vai falar disso daqui a pouco. Ele clonou essa ovelha. Como é que ele fez para clonar essa ovelha? Muito fácil. Ele pegou uma célula de uma ovelha qualquer. Essa ovelha qualquer tinha mais ou menos 8 anos de idade, 7 anos de idade. Pegou uma célula da ovelha, tirou o núcleo da célula. Lembra disso do colégio? Alguns, né? O núcleo tem o código genético. Então ele tirou o núcleo de uma célula velha e colocou esse núcleo dentro do óvulo de uma ovelha jovem. Deu para entender o que ele fez? Simples. Tirou o núcleo de uma célula e colocou num óvulo uma célula jovem. O que aconteceu? Essa célula começou a se multiplicar, se multiplicar, se multiplicar. O que ele fez com esse monte de células? Colocou dentro do útero de uma ovelha. Depois do tempo de gravidez das ovelhas, que eu não sei quanto é que é, nasceu a ovelha Dolly. Ele fez um clone, fez uma cópia de uma ovelha que existia. Interessante que esse animalzinho bonitinho é a experiência número 151. Porque durante 150 tentativas, nenhuma nasceu. Ou nascia sem perna, ou nascia sem cabeça, ou nascia com a perna na cabeça, malformação, a gravidez não vingava. 150 tentativas. Só funcionou na tentativa número 151. Para você perceber que o processo não é tão simples assim, mas é possível fazer. Então vou te dar 2 sugestões para a gente clonar nesse planetinha pequenininho perdido aí no espaço, ok? O que você acha de clonar essa pessoa? Gisele Bündchen. Pelo menos o mundo vai ser mais bonito. O mundo vai ser aprazível aos olhos. Para alguns. Tem gente que não acha ela bonita. Mas o mundo ia ficar mais bonito. Você pode pensar assim, pô Marcos, bonito por bonito, o mundo já é bonito. A gente podia clonar uma pessoa um pouco mais importante para as outras pessoas. A gente podia clonar uma pessoa que fosse, sei lá, que ajudasse as outras pessoas. A gente poderia clonar uma pessoa que ajudasse a vida de outras pessoas em dificuldade. Melhor do que clonar só uma pessoa bonita, né? Beleza não põe na mesa, né? O ditado mais ou menos assim que diz. Então o que você acha de clonar esta pessoa? Você há de concordar comigo que essa pessoa ajuda muito mais do que a primeira. Para você, essa pessoa é mais importante do que a primeira. Percebe? Clonagem de seres humanos? É possível? É possível. É fácil fazer? Não, não é fácil fazer.
Agora eu vou fazer uma pergunta que talvez te ofenda. É útil? Essa é uma pergunta importante. Você é útil? Você pode falar assim: Marcos, eu não sou útil, mas eu sou importante para Deus. O Mário Sérgio Cortella tem uma palestra, está no YouTube. A palestra é assim: se você morresse, quem sentiria a sua falta? Veja essa palestra. Perca lá uns 40, 50 minutos, talvez um pouquinho mais, mas veja isso. Então, clonar animais é uma coisa, clonar seres humanos é outra coisa, completamente diferente. O ser humano tem uma dignidade que os animais não têm. Duas coisas. Em Gênesis, quando Deus cria o homem, a avaliação de Deus para a criação do homem é: e viu Deus que era muito bom. Os outros 5 dias da criação, Deus disse só bom. Para o ser humano, Deus disse muito bom. Segunda coisa, Salmo 8. Porém, um pouco menor do que os anjos tu o criaste. O golfinho, a tartaruga marinha, o cachorrinho da sua casa, o gatinho que você tem, o peixe palhaço bonitinho que a gente vê no Procurando Nemo, eles não têm a imagem de Deus impregnada neles. Mas eu e você temos essa imagem de Deus, ainda que distorcida pelo pecado na nossa vida, pela nossa natureza pecaminosa. Nós somos a imagem de Deus. Portanto, o ser humano tem uma dignidade que os animais não têm. Células tronco. São as células que podem se transformar em qualquer órgão do nosso corpo. Veja isso aqui. Células tronco adultas e células tronco embrionárias. A gente tem esses dois grupos de células tronco, basicamente. As células tronco adultas estão aí em você, porque você é adulto, tá certo? Onde que tem essas células tronco no nosso corpo? Então, na medula dos nossos ossos. Como é que faz para tirar uma célula tronco do seu osso? É super fácil. Ó que legal, ó. Você vai lá, o médico espeta uma agulha em você que passa a sua pele, passa a sua a camada interna da pele, passa a camada de gordura, passa uma outra camada de proteção e chega lá dentro do osso. E aí, aspira. Tira um monte de célula lá de dentro. Você acha que dói isso? Não. Dói muito. As pessoas estão afim de fazer esse tipo de coisa? Talvez não. Aí surgiu uma outra possibilidade. Tem célula tronco aqui, no cordão umbilical. Aqui é a placenta. Só que no cordão umbilical tem célula tronco adulta. Porque para a célula, a criança que nasce com 9 meses, a célula dela já é uma célula adulta. Aqui também tem célula tronco, aqui também tem célula tronco. Qual é o problema do cientista? O problema do cientista é pegar as células do osso ou do cordão umbilical e não conseguir fazer tudo que ele quer. Vou explicar melhor isso. Aqui tem algumas imagens do desenvolvimento embrionário que um dia você passou. Uns passaram há mais tempo, outros passaram há menos tempo, mas todos nós aqui passamos por esse processo. Quando eu dou essa aula,
eu costumo falar com os meus alunos que um dia o meu pai olhou para minha mãe, a minha mãe olhou para o meu pai e eles resolveram se encontrar no mesmo lugar, na mesma hora, e aí fizeram o Marcos Davi, há 44 anos atrás. Há 44 anos atrás, eu era uma célula só, da união do espermatozoide com o óvulo, formou-se uma célula só, que a gente chama de zigoto, ou célula-ovo. Então, se você vai fazer prova de biologia essa semana, você já anota aí. Então, há 44 anos atrás, eu era uma célula. Só que 9 meses depois, quando eu nasci, eu era 100 trilhões de células. Como é que uma célula se transforma em 100 trilhões? É a coisa mais fácil. Uma célula duplica tudo que tem dentro dela e se divide em duas. Cada uma das duas duplica tudo que tem dentro dela e se divide em outras duas. Cada uma delas se duplica tudo que tem dentro dela e se divide em outras duas. E assim sucessivamente. Na 10ª semana, mais ou menos, de idade gestacional, existe um grupamento de aproximadamente 1000 células, todas elas iguaizinhas. A partir da 10ª semana, um grupo de células vai se transformar em cérebro, outro grupo vai se transformar em fígado, outro grupo vai se transformar em estômago, outro grupo vai se transformar em intestino, outro grupo de células vai se transformar em osso, outro grupo de célula vai se transformar em pele, outro grupo de célula vai se transformar em, sei lá, bexiga, outro grupo de célula vai se transformar em ovário, um grupo de células vai se transformar em útero. Deu para entender o que está acontecendo? Um processo de diferenciação celular. Todas as células são iguais, mas elas podem se transformar em qualquer órgão. Qual é o sonho de qualquer cientista? Pegar esta célula aqui, que não se transformou em nada, manipular essa célula no laboratório e poder transformar essa célula em qualquer órgão do corpo humano. Marcos, para que isso? Se você é diabético, teu pâncreas não funciona direito. O médico podia fabricar um pâncreas novo e transplantar em você. Você não ia ter rejeição, porque é o seu próprio código genético. Perdeu a vista, precisa de um transplante de córnea. Não tem córnea para ser transplantada. O que o médico faz? Fabrica um olho novo usando as células embrionárias. Aí surge uma pergunta: quando começa a vida? Olha esse texto do Salmo 139. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes que qualquer deles existiam. Quando começa a vida humana? Ou quando começa a vida de qualquer ser vivo? Vamos ver algumas respostas? Primeira delas, começa na fecundação. Quando um óvulo é penetrado pelo espermatozoide, surge aquela primeira célula que eu falei, o zigoto. Pronto, ali temos um ser vivo, ali temos um ser humano. Segunda visão científica, início da atividade cardíaca. Se o teu coração parar, 3, 4 minutos, pode encomendar. Chama o pastor e vamos embora. Então, alguns consideram o início da vida
por volta da 4ª semana gestacional, porque quando você tem atividade de células cardíacas. Então, até 4 semanas, a mulher grávida não está grávida de um ser humano. É só um amontoado de células. Está ofendido com isso? Formação do sistema nervoso central. Então, por volta da 5ª semana, o embrião começa a ter movimentos involuntários. Então, a gente entende e tem atividade do sistema nervoso aí. Mas ainda é o início da formação do sistema nervoso, o início. Alguns cientistas vão considerar a 8ª semana, porque na 8ª semana você já vai encontrar cérebro. E aí então, a grande definição de quando começa a vida não existe. Mas existe a definição de quando a vida acaba, para a ciência, para a medicina. E quando é que a vida acaba para a medicina? Quando o cérebro para de funcionar. Porque se o coração não está funcionando, eu ligo esse cara numa máquina que faz o trabalho do coração. Se o pulmão não está funcionando, ou se os pulmões não estão funcionando, eu ligo esse cara numa máquina para fazer ventilação mecânica. Se os rins desse cara não estão funcionando, eu ligo ele numa bomba de hemodiálise para fazer o trabalho do rim. Agora, se o cérebro desse cara para, eu não tenho onde ligar. Então, não existe uma definição de quando a vida começa. A vida começa quando? Não sei, mas eu sei quando ela acaba. Por falar nisso, você sabe a definição de ser vivo? Lá na escola, você lembra? Ser vivo é todo aquele ser que nasce, cresce, se desenvolve, reproduz e morre. Desculpa te ensinar errado. Nem todo ser vivo nasce, porque dentro do ovo pode ter um animalzinho e esse ovo pode ser comido por uma cobra. O animalzinho não nasceu, mas ele estava vivo dentro do ovo. A girafinha pode acabar de nascer e ela pode encontrar um leão faminto na frente da girafinha. A girafinha não cresce, mas ela era um ser vivo. O macho pode nunca encontrar a fêmea na sua vida. Ele não vai se reproduzir. Ele era um ser vivo? Lógico que era. De novo, como é que eu e você definimos um ser vivo? É um ser que tem vida e pode perder a vida. Olha que beleza. Isso é ciência. A gente define o que é pelo que não é. A gente define o que tem pelo que não tem. O cientista acha que fica fácil. Enfim. A vida começa quando entra no útero e gruda na parede do útero. É o que a gente chama de nidação. Por volta da 50º dia de gravidez. Então, até 50 dias, menstruação da mulher está atrasada quase 2 meses, mas ela não está grávida de um ser humano, porque ainda não grudou no útero. Só vai ser ser humano quando grudar no útero. E quando surge o feto? Na 9ª semana de gestação. Então, apareceu o feto, 9 semanas de gestação, então tem um ser vivo lá. Eu quero fazer uma pergunta para você. Essa é a pergunta. Se vocês, porque grávida é só a mulher, mas o homem também está grávido, mas é que ele não leva na barriga dele. Mas se vocês estão grávidos, sei lá, 1ª semana de gravidez, 2 semanas de gravidez, 3 semanas de gravidez. Se você considera que está grávida de um amontoado de células, qual é o problema de você comprar um remedinho e tomar esse comprimido? É só um amontoado de células. Portanto, o debate ético
é muito relevante nos nossos dias por causa disso. E eu e você, como igreja de Cristo, somos instados, compelidos, obrigados até a dar resposta para as pessoas. Imagina eu que sou biólogo cristão. Você deve ter algum médico que você conheça que é cristão, advogado cristão, enfermeira cristãos. Por que não legalizar o aborto? E aqui a gente tem que pensar algumas coisas. Primeira delas, a criança é mal formada, não tem cérebro, anencefalia. Essa criança vai nascer e depois de 3 meses morre. A pergunta é: a mulher precisa continuar grávida dessa criança que vai morrer depois de 3 meses? Um outro caso da legislação, e risco de morte para a mulher. A mulher engravidou, mas ela está correndo risco de vida, ou risco de morte. A legislação, no caso de morte, iminente morte da mulher, a legislação permite o aborto nesses casos. Mas de novo, aquela pergunta, aquela frase do apóstolo Paulo ecoa na nossa cabeça: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu não vou dizer para você o que você deve ou não fazer. O Hamilton está aqui para isso. Ele é o pastor. Mas a questão não é tão simples. É isso que eu quero que você entenda. Há 3 anos atrás, teve uma mulher em Minas Gerais que teve o diagnóstico de anencefalia da sua filha. Ela decidiu não abortar. Essa criança viveu quase 2 anos. 1 ano e 8 meses. Ela não saía da cama. Ela nunca andou. Ela nunca conversou com a mãe. Ela provavelmente nunca entendeu o que a mãe falava para ela. Mas essa mãe viveu 1 ano e 8 meses com uma criança. E diz essa mãe que ela não se arrepende disso. Foi a melhor escolha que ela fez. Cada caso é um caso. Mas isso não autoriza a legalização do aborto. Aborto é uma questão moral, gente. Aborto é uma questão de ética. Deixa eu dar um exemplo para você, alguns exemplos para você. Joane engravidou do namorado sírio e decidiu colocar o bebê para adoção. Ela escolheu uma família financeiramente capaz de pagar pelos estudos universitários do bebê. Porém, quando os candidatos a pais descobriram que Joane esperava um menino, recuaram porque não queriam, ou porque queriam uma menina. Joane, a ponto de dar à luz e sem tempo para procurar uma nova família, acabou concordando em entregar o filho para um casal humilde. Entendeu a história? Simples, né? Quem era essa criança? Steve Jobs. Você vai falar assim: pô, Steve Jobs não é tão importante assim para o mundo? Ah, é? Fica um dia sem seu celular. Ah, Marcos, mas meu celular não é Apple. Ah, tá bom, a Samsung copiou a Apple. Quer um outro exemplo? Em um breve comercial, ele revelou que quando sua mãe estava grávida, sofreu um acidente em que quase morreu. Os médicos então recomendaram que ela abortasse. Abortar? Eu? Jamais, respondeu a mãe. Ela defendeu a vida, a minha vida. É graças a ela que eu estou aqui, afirmou essa pessoa. Vai cair da cadeira. Sabe de quem a gente está falando? Você viu como a sua infância foi preservada? Você poderia ter tido uma infância muito ruim. Quer um outro exemplo?
Quando Maria Dolores descobriu que estava grávida pela 4ª vez, procurou por um médico para realizar um aborto. Este médico respondeu que não havia nenhuma razão física para abortar e que esse bebê lhe daria muita alegria na vida. Dolores tentou outros métodos de aborto que não funcionaram. Por fim, disse ela: se a vontade de Deus é que esta criança nasça, que assim seja. Durante o parto, o mesmo médico disse uma frase que ficou para sempre na memória de Dolores: com pés como estes, será um jogador de futebol. Em outras consultas, o médico, vendo a preocupação da mãe, a animava dizendo: alegra-te, mulher, este bebê vai te dar muita sorte na vida e muitas felicidades. Olha de quem a gente está falando: Cristiano Ronaldo. Era para ter sido abortado. Conheço uma história de um rapaz, 1972, 5º filho, família super pobre, lá em Curitiba. Família não tinha dinheiro para cuidar da criança. A mãe não queria a criança, mas estava grávida e resolveu dar a criança para adoção. Não vou abortar, não vai abortar, mas vai dar a criança para adoção. Não quero nem saber dessa criança. Não quero ver, não vou dar nome, não vou registrar, não vou fazer nada. Uma senhora, uma irmã lá da nossa igreja em São Paulo, na época, com parentes no Paraná, em Curitiba, soube dessa história. E tinha um casal lá na minha igreja que não podia ter filhos. A mulher era viúva e já era operada. E na década de 70 não tinha inseminação artificial ainda. Então, essa criança então vai nascer lá em Curitiba e vamos trazer essa criança para São Paulo para dar para essa família. Ok. A criança nasceu em julho daquele ano. Uma semana depois a criança foi trazida para São Paulo, botada na família e foi adotada. Não teve processo legal, não teve advogado. Hoje em dia isso é praticamente impossível, porque a legislação hoje é muito rigorosa. Década de 70, enfim. A criança cresce forte, saudável. A cor do olho dessa criança é do mesmo cor da mãe adotiva, verde. O nariz dessa criança é a mesma formato do nariz da mãe, meio arredondadinho. E aí a criança cresce, vira adulto, não sei o que lá, tal. E em 2000, 16 anos atrás, essa criança, que agora não é mais criança, é adulto, fica sabendo que era adotada. De 72 até 2000, essa criança foi criada como filho biológico desse casal. A igreja inteira sabia a história, menos a criança. Que interessante isso. E o pai, que era o pastor da igreja, nunca teve coragem de contar para essa criança que ela era adotada. Aí esse pai pediu para um amigo pastor ajudar, e o amigo contou e tudo mais. Chegou na hora do filho confrontar o pai. Pai, fiquei sabendo de uma história que mudou a minha vida. Eu soube que eu sou adotado. O pai que adotou ficou roxo, amarelo, vermelho, azul, chorava igual criança desmamada. Essa criança que foi adotada, hoje, tem 44 anos. Essa criança adotada virou um biólogo e está falando com vocês hoje de manhã. Não fosse a graça e a misericórdia de Deus,
talvez eu não estivesse aqui. Mulher, deixa eu te falar uma coisa. Você vai falar assim: Marcos, você está falando isso porque você é homem. É verdade, eu sou homem, você está vendo que eu sou homem, e daí que eu sou homem? O seu corpo não é seu. Você não tem poder de decidir fazer com o seu corpo aquilo que você quiser. E homem, presta atenção, você que não carrega uma criança 9 meses na barriga, deixa eu te falar uma outra coisa. Você também não é dono do seu corpo. E você também não pode fazer o que você quiser com o seu corpo. Aí você vai falar assim: Marcos, você é um tremendo de um hipócrita, né? Olha o tamanho que você tá, cara. O apóstolo Tiago diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros para que sareis. Última história dessas. Uma menina noiva recebe a visita de um anjo que lhe conta que ela vai engravidar antes de ter relações sexuais. Algum tempo depois, o noivo dessa menina descobre que ele vai ser pai, sem ter transado com ela. E o detalhe, foi anjo que falou isso. Esses caras tão doidos, meu. Suponha que você estivesse atrás da porta, escutando a conversa de Gabriel com Maria. Você está lá atrás da porta, quietinho, doido de vontade de dar um glória lá, porque você está vendo esse negócio acontecer. Eu não sei quanto tempo demorou a conversa. 10 minutos, 15 minutos, 30 segundos, eu não sei. Mas Gabriel terminou de falar para Maria tudo que vai acontecer com ela. Pergunto, quando Gabriel subiu, foi embora, Maria já estava grávida? Demorou 2 dias, demorou 1 dia, demorou 1 semana, demorou 1 mês? Quanto tempo demorou depois da anunciação? Eu não sei. O que eu sei é que Maria estava grávida de um ser humano. E se Maria resolvesse abortar porque ela ainda era noiva, talvez eu e você não estivéssemos salvos hoje. É lógico que isso não ia acontecer. Evidente que não. Jesus ia nascer e ponto final. Mas o fato é que quando uma mulher engravida, ela é engravida de um único ser possível neste planetinha, um ser humano. Não tem como aquele amontoado de células virar qualquer outra coisa a não ser ser humano, porque aquele amontoado de células já é um ser humano. Entendeu? E a gente viu no Salmo 139 que Deus se relaciona com um amontoado de células qualquer. Veja o valor da vida. Marcos, e se uma mulher nessa igreja for estuprada e engravidar? O que nós vamos fazer? E aí, pastor? O que nós vamos fazer? Deixa para a Assembleia decidir? Vamos orar. Fica 9 meses orando. Se uma mulher for estuprada nessa comunidade, estou falando nessa comunidade porque eu estou aqui hoje. Se eu estivesse na minha igreja, eu ia falar lá da minha igreja. Se alguma mulher for estuprada aqui e engravidar, vocês vão ganhar um filho. Vocês vão ganhar um filho. Essa semana eu postei no meu Facebook uma frase muito interessante assim: você é religioso? Quem daqui é religioso? Levanta a mão. Tá todo mundo em pecado, pastor. Sabe o que ensina o apóstolo Tiago na sua carta? Que a religião que agrada a Deus é visitar órfãos e viúvas.
Gostou da brincadeirinha que eu fiz? Portanto, se uma mulher é estuprada, essa mulher tem que ser acolhida na sua tristeza, na sua dificuldade, talvez na incapacidade de olhar para aquela criança e se alegrar, porque talvez ao olhar para aquela criança ela vai ver o rosto do estuprador naquela criança. Mas por que a violência do estupro deveria ser combatida com a violência do aborto? Isso é uma pergunta para a gente pensar. Eutanásia. Eutanásia é antecipar a morte. Quando uma doença não tem cura, quando a medicina não tem mais o que fazer e chega para você e fala assim, olha, não posso fazer mais nada, a medicina não faz mais nada. Vai morrer, tem jeito. Eutanásia é isso. Diminui os dias de vida, diminui o sofrimento. Como o auxílio de suicídio, o artigo 121 do Código Penal pode dar a entender, ser interpretado como um auxílio de suicídio, desde que o paciente solicite ajuda para morrer. Disposto no artigo 122, do mesmo diploma legal, ou ainda a conduta poderá ser atípica, porque não está tipificada dentro do Código Penal. Agora, olha o que interessante que vai acontecer com o médico, no qual se aplica a diminuição de pena do parágrafo do artigo 121. No Brasil, você não pode pedir para o seu médico, doutor, quero morrer, me ajuda. Não pode fazer isso. Agora eu vou contar um exemplo para você. Outra historinha. Meu pai, em 2006, foi diagnosticado com câncer de pele, que foi para o pulmão e foi para o cérebro. Isso, a gente soube disso em janeiro de 2006. Em setembro de 2006 ele morreu. 8 meses, morreu. Em julho parou de andar, ficou na cama. E aí quando a gente diagnosticou o tumor, a gente foi fazer radioterapia, porque no cérebro era uma área que não tinha quimioterapia possível. Era só radioterapia. Com radioterapia morri em 3 meses, morri em 1 ano, morri em 1 ano e meio, mas morria de qualquer jeito, porque câncer no cérebro. Ele não andava mais, então ele tirava ele da cama, botava na cadeira, botava no carro, botava na cadeira, levava 15 sessões de radioterapia. Meu pai chegou para mim e falou assim, Marcos, não quero mais fazer radioterapia. Há 6 anos atrás ele tinha me contado que eu era adotado. Falei, pai, você sabe o que você está pedindo? Eu estou cansado, Marcos, eu não quero mais fazer radioterapia. Chega. Então tá bom. Ele estava lúcido. Ele era responsável pelo tratamento que fazia. O médico não pode te obrigar a fazer essas coisas. Ele não fez o tratamento. O médico não acelerou o processo. Só administrou remédios para não sentir dor. Ortotanásia. Vou fazer uma diferença aí, tá bom? E tem um terceiro que é a distanásia. Prolonga a morte. Não dá nenhum remédio para a pessoa. Falei assim, Marcos, tem gente que pensa isso? Você conhece um grupo de religiosos chamado adventistas? Eles não recebem transfusão de sangue, porque na Bíblia está escrito que a vida está no sangue. E se a Maze ou qualquer enfermeiro fizer uma transfusão de sangue nesse paciente, a família entra no Conselho Federal de Medicina e caça o diploma desse médico. Você consegue imaginar um negócio desse? Transplante. O cristão pode ser a favor do transplante? Desde que em vida não tenha que transplantar meu coração para outra pessoa, eu apoio tudo. Está tudo certo, eu não posso doar meu coração. Mas nós conhecemos um pai que transplantou um rim para o seu filho. Os dois estão vivos até hoje.
Cristãos podem ser a favor do transplante. Mas Marcos, quando a gente ressuscitar, nós vamos ressuscitar sem o coração? Vamos, sem coração. Ele não vai precisar. Não é? Um assunto espinhoso agora, suicídio. Bem espinhoso. Olha esse texto aqui do livro de Juízes. Que eu morra com os filisteus. Então, ele empurrou as colunas do templo com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Você acha que Sansão cometeu suicídio? Você vai falar assim, eu não sei, Marcos, então vou te fazer a pergunta de um outro jeito. Sansão fez alguma coisa para evitar a morte dele? Tá vendo? Quer dizer então, Marcos, que Sansão não está salvo, porque Sansão não teve tempo de se arrepender. Como é que o suicida vai se arrepender, Marcos? Não vai. Aqui um ponto polêmico e eu vou dar a minha opinião. Você não tem obrigação de seguir a minha opinião. Se você morrer hoje, agora, fechar os olhos, 1, 2, 3, morreu. Onde você vai estar? Se você falar não sei, se você disser não sei onde eu vou estar depois que eu morrer, o Hamilton tem um sério problema aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos pecados vão entrar no céu? Nenhum, certo? Sim ou não? Sim. Portanto, se eu morrer agora e esqueci de pedir perdão pelos pecados que eu cometi ontem, estou andando na rua, o carro me atropelou, morri. Mas não pedi perdão, porque não deu tempo. Esqueci, gostei do pecado, não me arrependi ainda. Domingo eu vou para a igreja, eu me arrependo lá na igreja. Por que eu vou orar em casa de manhã? Vou me arrepender lá na igreja. Só que no meio do caminho você morre. Para onde você vai? Ué, você não pediu perdão? É por isso então você vai para o inferno? Percebe? Jonas 2, versículo 9. Do Senhor pertence a salvação. Deixa eu te falar uma coisa. Você está sendo salvo porque Deus quer salvar você. Ponto. Não, Marcos, quem quis fui eu. Lê do engano. Deixa eu te lembrar um versículo bíblico. Nós amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro. João capítulo 15, versículo 16. Não foi você que me escolheu, eu escolhi você e nomeei para que você fosse e desse fruto e o vosso fruto permanecesse. Existe algum versículo na Bíblia que fala que você tem que aceitar Jesus para ser salvo? Quer dizer então, Marcos, que se a gente se suicidar agora, vai todo mundo para o céu? Não. Porque quem é salvo por Cristo não tem desejo de morrer. E se tem o desejo, ele se arrepende antes. Elias teve desejo de morrer e não fez nada para morrer. Paulo dizia, para mim o morrer é lucro. Tá louco, Paulo? O morrer é lucro? Considera essa vida como fezes. É isso que está escrito lá no texto, sabia? Vai fazer grego, que você vai aprender a ler a Bíblia em grego. Aí a gente traduziu por refúgio, né? Irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: todos os pecados da minha vida foram lavados e pagos por Jesus Cristo na cruz. Todos, inclusive os que eu desconheço. Davi orava assim: Senhor, purifica-me dos meus pecados que me são ocultos. Percebe?
a segurança que Davi tinha na relação que ele tinha com Deus. A minha salvação não depende de mim. A minha salvação não depende do que eu faço. A minha salvação não depende do que eu tenho. A minha salvação não depende de quem eu sou. A minha salvação depende do meu Salvador. E Hebreus diz que ele morreu de uma vez por todas. O que é que você pode fazer para melhorar a sua salvação? Fala para mim. E o que você pode fazer para piorar a sua salvação? Muita coisa. Sabe o que Deus vai fazer? Corrigir você. Marcos, e aquelas pessoas que têm problemas mentais? Pessoas que sofrem profunda depressão e não acham respostas nessa vida e acabam dando cabo da vida, porque não estão de pleno poder das faculdades mentais. Deuteronômio vai dizer para nós que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, porém as coisas encobertas pertencem a Deus. Apesar da gente pregar o evangelho para toda criatura, eu sei que não é toda criatura que me ouve que vai reconhecer Jesus como Salvador. Percebe? Tem coisas que eu não sei dizer, tem coisas que a palavra de Deus não traz a resposta. A gente não vai ficar especulando disso. Mas o que eu sei é que para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Os que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito de Deus. Mas Sansão está salvo. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 11. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os outros profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Para acabar. Isso está pegando hoje em dia, né, gente? Todo ser humano nasce ou macho ou fêmea. A sua sexualidade não foi construída ao longo da sua existência. E basta uma simples frase para a gente fazer isso. Quando você nasceu, o médico virou para sua mãe e falou assim: é menino ou é menina. Pronto, está definido, acabou, não tem o que discutir. Ai, mas eu estou no corpo errado. Ou eu estou no corpo errado, né? Se a gente é a morada do Espírito Santo, em mim habita mais do que no Hamilton. Você já ouviu aquela frase que diz: uma mentira dita várias vezes tem cara de verdade, torna-se verdade? Pois é. Isso está valendo nos dias atuais. A gente tem uma candidata a vereadora lá no município de São Paulo, filha de uma artista muito famosa da década de 80, que cantava músicas sensuais rebolando no programa do Bolinha. Ela se refere a si mesma usando palavras no masculino. Essa pessoa fez de tudo para ter o corpo parecido com o corpo de um homem. Mas as células dessa pessoa mostram que ela tem 2 cromossomos sexuais femininos. Não existe esse negócio de que eu nasci no corpo errado. Homossexualidade. Quando Deus criou os seres humanos, Ele criou macho e fêmea. Ele não criou um macho com tendências homossexuais e nem criou uma fêmea
com tendências homossexuais. Eu não tenho problema nenhum em afirmar que a homossexualidade é uma escolha da pessoa. E infelizmente, como qualquer escolha pecaminosa, é motivada pelo pecado. Daniela Mercury passou 20 anos casada com um homem, teve filhos com esse homem. Agora, 3, 4 anos atrás, ela decidiu se relacionar com uma mulher. Escolha dela. Ela faz o que ela quiser. Cantora Ana Carolina, ela se diz bissexual, ou seja, ela escolhe com quem ela quer sair, ficar. Escolhas. Romanos capítulo 1 mostra isso claramente. Os homens, por causa dos seus pecados, se inflamaram na sua sensualidade, e Deus deixou que eles seguissem o seu curso. Quero terminar com 2 textos sobre a vida. Eclesiastes 8,15. Por isso recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Estou cumprindo a palavra de Deus, gente. Lembra aquela história do confessai os vossos pecados uns aos outros? Então, eu não sei qual pecado você tem que confessar diante de Deus. Eu tenho a glutonaria. Por acaso você já saiu da mesa do almoço sentindo que pecou contra Deus? Anos cultivando esse pecado. Fala, Marcos, tem gente que é gordo demais por problemas hormonais. Foi resolver? Deixou chegar em 300 quilos. O problema hormonal virou uma desculpa para a sua vida? Ai, Senhor, me fizeste assim. Mas aí Eclesiastes fala uma coisa muito importante para o Marcos. Alegre-se, jovem. Está falando para você, irmão. Jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas olha o que o sábio diz para nós. Mas saiba que por todas estas coisas, Deus o trará a julgamento. Eclesiastes 11:9. Como biólogos, como cientistas, como médicos, como pessoas comuns, você pode usar a ciência para qualquer coisa, meu irmão. Mas saiba que Deus vai trazer juízo nesta terra sobre como a gente usa a vida. A principal discussão da bioética não é sobre clonagem, sobre aborto, sobre eutanásia. Você está vivo agora, respirando, 5 para meio-dia, morrendo de fome? Pois é, você precisa ter ética com você mesmo, com você mesma. Não siga o exemplo desse que vos fala. Siga o exemplo de Paulo, porque ele era imitador de Cristo. Eu sou amigo do Hamilton. E isso, para alguns, não significa muita coisa. Para mim, significa muito. Fala, minha irmã. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Eu sou mãe do Pedro. E quando o Pedro broncoaspirou, quando ele tinha 1 mês, ele
a infecção do pulmão criou uma bactéria que se alimentava das hemácias. Sim. E ele precisou de várias transfusões de sangue, várias. E na época, tudo que eu queria era tirar meu filho da UTI. Então, quando o médico me pediu para autorizar, eu autorizei. Só que a família do meu pai é de uma religião que não aceita. E eles me criticaram muito na época por conta disso. Me disseram muitas coisas que você não diz para uma mãe com um filho numa UTI, um filho morrendo. E eu questionei uma vez e eles me disseram que eles não aceitam transfusão de sangue porque o sangue é vida e só quem tem o direito de dar ou tirar é Deus. Isso. E isso foi uma questão que ficou comigo durante vários anos, né? São 11 anos já me questionando se eu fiz certo, se eu não fiz certo. Então essa é a minha pergunta sobre transfusão de sangue. A transfusão de sangue é para ser utilizada. A transfusão de sangue é ciência de boa qualidade. A transfusão de sangue salva vidas. A transfusão de sangue preserva a integridade da pessoa. As transfusões de sangue evitam que as pessoas morram. A irmã fez absolutamente certo. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Se alguém tivesse que decidir sobre fazer transfusão de sangue para você, minha irmã, a pessoa decidiria em fazer a transfusão de sangue. Tenha certeza disso. Então, o sangue, a vida está no sangue. Lá no Antigo Testamento, quando o animal sangrava, ele morria. Mas o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. Então a gente tem que entender mais do que isso. Né? Mais do que um líquido correndo pelas artérias e pelas veias, me mantendo vivo. Descansa no Senhor, irmã. Você fez o que tinha que fazer. Eu gostaria de saber sobre cremação. Eu não vejo problema nisso, mesmo à luz da Bíblia. A questão é a seguinte: na Bíblia não tem nenhum exemplo de cremação. Jesus não foi cremado. Portanto, Jesus sendo o nosso modelo, a gente tem que seguir o que ele fez. Concordo. Mas isso não é prescritivo na palavra de Deus. Isso não é uma ordem do tipo, despoje-se do velho homem e vista-se do novo homem. Isso é uma ordem. Não matarás. Isso é uma ordem. Não terás outros deuses diante de mim. Isso é uma ordem. Mas a cremação e o enterro não entra nessa categoria de mandamento. Então, eu pessoalmente não vejo nenhum problema com relação a isso. E não vejo nenhum problema com relação a isso porque sou biólogo. Quando eu morrer, vai ser uma festa para a microbiologia. Os germes vão adorar quando eu for enterrado. Vai ter o que comer durante muito tempo. Muito tempo. E quando Jesus vier, o corpo que vai ser ressuscitado é um corpo diferente desse. Jesus, quando ressuscitou, passava pela parede. Nem se eu fosse pequenininho, conseguia passar pela parede. Então, eu não vejo problema quanto a isso. Honestamente, não vejo problema. A Bíblia não diz nada contra. E também não diz nada a favor. Então, a gente segue o bom senso. Nesses casos, a gente segue o bom senso. A nossa ética está determinada pela palavra de Deus. Daniel escreveu assim: o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Então prossigamos em conhecer a palavra de Deus. Amém, irmãos? Muito obrigado, gente. Obrigado.